Bom dia, aqui é o Alex Biagi com mais uma ideia sobre produtividade e organização pessoal. E no vídeo de hoje eu quero trocar uma ideia com você sobre itens de ação. O que são itens de ação? São coisas que você executa somente com uma ação. E isso pode estar relacionado a um projeto seu ou às vezes não. Vamos supor que você tem que comprar... Na realidade, eu acho que todas as vezes ele está relacionado a um projeto. Por mais que seja um projeto que você não tem ali um documento de abertura e acompanhamento de um projeto, mas ele sempre está relacionado a um projeto, sim. Por exemplo, se eu falar que comprar sabonete, ir no supermercado comprar sabonete é um item de ação, e esse item de ação está relacionado ao meu projeto casa. Então, todos os itens de ação, na realidade, eles estão relacionados a um projeto. E ele pode estar relacionado a projetos cíclicos e a projetos não cíclicos. Por exemplo, o que é um projeto cíclico? Um projeto cíclico na sua casa é fazer compras. Então, todos os meses ou todas as semanas, dependendo da casa, você tem que sair da sua casa, pegar a sua lista de compra. Eu já fiz um vídeo falando sobre a lista de compra, lembra? Aqui em casa a gente coloca um caderninho em cima da geladeira. Então, quando está faltando algum item, faltando alguma coisa, a gente já vai lá e anota. Então, o dia que a gente decide em ir para o supermercado, a gente pega essa lista que já está anotada ali as coisas que precisam ser compradas e aí sai no supermercado fazendo a compra e riscando ali aqueles itens. Eu já tentei usar aplicativo para facilitar essa parte de ir no supermercado, mas não funciona muito bem porque na maioria das vezes você não precisa de comprar as mesmas coisas e acaba variando muito. Então a melhor solução que eu já achei até hoje, na minha opinião, é você ter um caderninho mesmo e aí você anota, acabou o café, anota café, acabou o chá, anota chá. E aí a hora que for, pega ali a listinha e pronto, e sai para o supermercado e faz a compra. E isso é um processo cíclico então. Então você tem um projeto, na realidade processo não, você tem um projeto que esse projeto ele é cíclico. Todos os meses ele tem que ser executado e é um processo um projeto que nunca vai acabar. Agora, por exemplo, um projeto que tem início e fim dentro da sua casa é a troca de um carro, por exemplo, a troca de uma moto. Ele começa, termina e aí pronto. Ou então, sei lá, uma instalação de um ar-condicionado. Então, você vai instalar o ar-condicionado, você abre um documento de abertura e acompanhamento daquele projeto. É um projeto porque tudo que requer mais de uma ação, ele é um projeto. Então, se você vai instalar um ar-condicionado, você tem que pesquisar qual ar que você quer, você tem que olhar na planta do seu apartamento ou da sua casa para saber qual é o tipo de ar-condicionado que aquela planta suporta, qual que é o tipo de fiação que precisa, qual que é a pessoa que vai fazer a instalação daquilo, e aí você vai fazendo esse projeto. E dentro da sua lista de itens de ação, você pode ter ação desse projeto. Então, esse projeto, trocar o ar-condicionado, você pode colocar um item de ação dentro da sua lista de itens de ação. Então, a ideia hoje é falar da lista de itens de ação. E o que vai ser uma lista de itens de ação? Basicamente, é onde você trabalha quando você tem espaço livre na sua agenda. Então, lembra que a agenda é tudo que você tem data e hora para acontecer. Então, tudo que vai acontecer, que tem uma data ou uma hora para acontecer, pode ter pessoas envolvidas ou não. Então, se você... Às vezes você está fazendo ali uma reunião. Uma reunião pode envolver terceiros ou não. Ou alguma coisa que tem uma data para acontecer. Por exemplo, acertar a planilha de orçamento familiar. Isso aí não tem uma terceira pessoa envolvida. E também não tem horário, mas tem uma data para acontecer. Agora tem coisa que tem os três. Tem coisa que tem a data, horário e tem uma terceira pessoa envolvida. Na maioria das vezes, quando tem a terceira pessoa envolvida, você tem horário. Então, sempre quando você marca uma reunião, por exemplo, é algo que tem as três coisas. Ele tem a data, ele tem o horário e tem a terceira pessoa envolvida. Mas alguns podem não ter a terceira pessoa envolvida e pode também não ter horário para acontecer. Mas aí basicamente é isso. Aí o que acontece? Você tem a sua agenda, onde você tem data e hora para acontecer, mas você tem uma lista de coisas que você tem para executar e que você não tem aquilo não precisa ser executado em determinada data. E como hoje a ideia principal é passar para você o quanto isso você sabe se é importante executar ou não. Principalmente quando você sai de viagem, quando você sai de férias. Para ser sincero com você, hoje minha lista de itens de ação tem 3 páginas. Por que tem 3 páginas e eu ainda consigo ainda estar tranquilo? Por quê? Você só vai ficar tranquilo, você só vai ter sua cabeça aliviada e presente para o momento que você está, assistindo seu filme sem pensar num monte de coisa, executando um determinado projeto, pensando só naquele projeto, quando você toma consciência do que você não está fazendo. Então, o simples ato de você anotar em algum lugar, você tem consciência de que você não está fazendo aquilo. O problema é quando você não está executando e aquilo fica na sua cabeça. Então, acumula um monte de coisas que você não está fazendo
acontecendo e você não toma consciência daquilo. Então, você sabe que se você precisar de lembrar daquilo lá em algum dia, pode ser que a sua cabeça esqueça. E aí é isso aí que te estressa, é isso aí que deixa sua cabeça conturbada e com um monte de coisas, achando que você tem que fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, mas na realidade não é bem assim. A hora que você senta e escreve tudo numa lista de itens de ação e ordena as coisas para você fazer, você percebe que não é tudo que precisa ser feito naquele dia. Muitas vezes você tem coisa na cabeça e você está lembrando que você tem que fazer aquilo, mas aquilo não é um item de ação. Às vezes é um material de referência de um determinado projeto. Por exemplo, a cor do carro que eu quero comprar tem que ser prata. Isso não é um item de ação e também não precisa ficar na sua cabeça. Então ele vai lá para o projeto troca do carro e você só anota aquilo, já tira mais um peso da sua cabeça. Então a ideia é essa. E quando você viaja, principalmente, você tem a lista de itens de ação e aí você volta das suas férias, a hora que você olha a lista de itens de ação, fala, pô, passei 20, 30 dias e realmente essas coisas estão aqui, poderia ser feito antes ou pode ser feito depois. Então, lista de itens de ação é um documento onde você faz no Drive, onde tem coisas que você precisa de fazer que não tem data e hora para acontecer. E você executa numa ação só. Então a ideia do vídeo de hoje é essa, a sua lista de itens de ação é uma das listas mais importantes, assim como aguardando também eu acho que é muito importante, que tem vídeos que eu falei sobre aguardando, mas a lista de itens de ação trabalha junto com a sua agenda fantasticamente. É isso aí, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você se quiser compartilhar com alguém, acha que deve compartilhar com alguém, clique aí no compartilhar, um abraço e nos vemos num próximo vídeo.